Muito prazer estar aqui nessa rádio, hoje trazendo para vocês a figura ilustre do nosso vice-governador, nos fazendo uma visita, o que nos honra receber aqui na nossa cidade e honra para mim, enquanto estreante dessa magnífica rádio, entrevistar essa figura ímpar no nosso estado. Vice-governador Laurez, sinto muito lisonjeado em estar aqui nesse momento, para esse bate-papo, essa troca de ideia aqui, nesse ano de 25, já almejando o nosso 26. Nós não podemos deixar de falar no ano 2026, mas muito prazer estar aqui contigo. A palavra é contigo. Doutor Nilton, é uma alegria estar aqui nessa emissora que tem uma audiência muito boa, que é a nossa Rádio Gazeta, e dizer para vocês que sempre que eu venho no Bico, principalmente aqui na cidade de Augustinópolis, eu fico muito feliz, porque a gente sabe da importância que essa cidade tem para toda a região do Bico. É que é a cidade que a gente aprendeu a admirar pela sua pujança, pelo potencial que tem. E eu vim aqui para conversar com as pessoas, para ver a dificuldade de cada morador da região, ver os anseios, porque nós precisamos fazer com que o Tocantins venha desenvolver bem mais rápido, e para isso é necessário que a gente veja todo o seu potencial para que o governo faça os investimentos necessários. Eu tenho a convicção de que a nossa querida Augustinópolis é uma cidade que nasceu para ser grande, nasceu para ser pujante, e é evidente que precisa de algumas políticas governamentais para vir fortalecer a sua pujança. Sabemos que o estado do Tocantins é grande, né? Mas a pergunta que eu faço ao senhor é: o que traz o senhor a uma visita exclusiva no Bico? Olha, eu entendo que é dever da gente que tem um mandato de vice-governador estar sempre em sintonia com as pessoas. A região do Bico tem sofrido muito com as suas estradas, em situação muito ruim, e é evidente que isso preocupa a gente, porque quando você está com estrada ruim, você atrapalha todos os outros setores da economia do município e do estado. Então aqui eu sempre sonhei em ver o Tocantins um estado desenvolvido e um estado que desenvolvesse sim por igual. Eu sempre digo que no Brasil, um dos estados que eu tenho mais admiração é o estado de Santa Catarina, porque é um estado que conseguiu desenvolver não só na capital, mas em todo o estado. E o que a gente vê é a necessidade de ter políticas públicas voltadas para a criação de emprego, para a industrialização, para o desenvolvimento dessa região, que é uma região que, apesar de ter um potencial muito grande, a população vive com muita dificuldade, com falta de emprego, com falta de oportunidade, com falta de boas escolas, com falta de uma saúde que realmente atenda a necessidade das pessoas que por aqui moram. Sabendo da carreira do senhor política, a gente sabe que o senhor começou lá em Doerê, vereador, deputado estadual, hoje vice-governador. Aí a pergunta que eu faço para o senhor: o ruim de rádio é que a gente tem que perguntar mesmo, não tem como a gente só bater bola, tem que perguntar, o entrevistador tem que perguntar. E aí a pergunta para o senhor é essa: o que poderia se melhorar hoje no estado do Tocantins se o senhor estivesse à frente do governo? Olha, primeiro a boa gestão, fazer a gestão com planejamento. Eu digo, quando você planeja, você dá eficiência nos recursos públicos. Eu sempre digo que cada centavo que entrar nos cofres públicos tem o dever de ser um tijolo na construção da infraestrutura do Estado, né? Um tijolo na construção de uma saúde melhor, da qualidade de vida das pessoas. Eu entendo que o Tocantins, nós tivemos, no decorrer da sua ocupação, até o momento, 4 frentes de desenvolvimento. Nós tivemos a primeira frente, que era um grande vazio demográfico no século XVIII, quando as pessoas vieram para o sudeste do Tocantins e em busca de ouro. Naquela época surgiram algumas cidades, tipo Natividade, Paraná, Arraias, Conceição, Monte do Carmo, e à margem do rio Tocantins surgiram outras, igual o Peixe, a cidade de Porto Nacional, Pedro Afonso, que as pessoas, quando vinham em busca de ouro, eles vinham pelo rio Tocantins e foram formando o povoado. E nós continuamos, depois do século XVIII até o início do século XX, aí por 1930, 1940,
praticamente um vazio demográfico. E dessa época ali, na década de 30, 40, surgiu o garimpo de cristal, quando foi povoada essa margem do Rio Araguaia, onde surgiu algumas cidades como Cristalândia, Dueré, Formoso do Araguaia, Pium, Piquezeiros, Xambioá. Essas foram cidades que surgiram nesse período. E, consequentemente, nessa época também surgiram algumas cidades à margem do Araguaia, que foi aqui a nossa Araguacema e Araguatins, que, devido ao rio e a questão da comercialização do couro, da pele dos animais, surgiram esses povoados. Mas continuamos uma região vazia, sem muito progresso, com muita dificuldade, até que Juscelino Kubitschek mudou a capital para Brasília e construiu a Belém Brasília. E eu digo que foi a terceira frente de desenvolvimento do Tocantins, foi o povoamento à margem da Belém Brasília e as novas possibilidades de comércio que surgiu nessa época. Aí nós tivemos a evolução de algumas atividades, como a pecuária, que desenvolveu bem nesse período. Tivemos também o fortalecimento, onde veio muitos mineiros e gaúchos, que até essa época, praticamente a gente era habitado aqui só pelo pessoal do Maranhão, do Piauí. Então vieram essas pessoas trazendo gado e movimentou a economia nesse sentido. Então, dessa terceira frente, que aconteceu por volta de 1958, início da década de 60, e ficamos mais ou menos aí estagnados até que foi criado o Estado Tocantins, no final da década de 70 para o início de 80, que para mim foi a quarta frente de crescimento do Estado, onde surgiu a criação do Estado Tocantins e a construção da capital, bem como o início da agricultura com o projeto Rio Formoso, implantado pelo governador Ari Valadão. Então, mais ou menos nesse período, surgiu a quarta frente de desenvolvimento. E eu estou convidando a população do Estado Tocantins para me ajudar a liderar a quinta frente de desenvolvimento. O que seria a quinta frente de desenvolvimento? Seria a fase de industrializar o Estado Tocantins. Bacana. Nós precisamos industrializar para dar emprego, para dar oportunidade para a nossa gente. Nós precisamos fazer aquilo que o Paraná e Santa Catarina fizeram. O Tocantins hoje é um grande produtor de grãos, arroz, soja, milho, mas ele precisa industrializar esse produto, ele precisa fazer aquela fase de deixar de ser um exportador de proteína vegetal e passar a ser exportador de proteína animal. Como fizeram o estado do Paraná, Santa Catarina, há 30 anos atrás. Onde você faz isso, desenvolve, porque você cria agroindústria, você cria agroindústria para processar esses animais, e você, geralmente, o modelo que tem criado muita gente dá certo, as integradas, que dá oportunidade para muita gente fortalecer a sua atividade econômica. Verdade. Não antecipando nada e nem infringindo a lei, vamos dizer assim, mas a gente também não poderia deixar de perguntar ao senhor o que vem por aí em 2026, uma vez que o senhor tem essa ideia de industrialização, e a gente aí que corta o Brasil de ponta a ponta, eu conheço bem aí, né, alguns estados também brasileiros, e passando ali pela Bahia, a gente viu a quantidade de gaúchos que ali se instalaram e cresceu ali pro lado de Rosário, Posse ali, né, Luiz Eduardo Magalhães, né, desenvolveu muito, e a gente vê que a região aqui do Bico também tem essa preponderância na fase da industrialização. E aí a pergunta para o senhor é, o que almeja para 2026? O que vem por aí? Olha, eu venho de longe, mas de muito longe mesmo, me preparando para um dia governar o estado de Tocantins. Eu comecei minha vida pública como vereador numa pequena cidade, a cidade de Dueré, que tinha apenas 1.600 eleitores naquela época, e fui trabalhando. Com esse mandato de vereador, consegui, com o trabalho que eu fiz, o reconhecimento das pessoas, eu consegui 3 mandatos de deputado estadual, fui secretário de Estado do governador Siqueira Campos, depois mais 2 mandatos de deputado federal, e depois prefeito de Gurupi, onde eu tive também 2 mandatos, e agora vice-governador do estado. Então eu venho ao longo da minha vida me preparando para um dia governar o estado do Tocantins. O senhor me faz lembrar aí da figura saudosa de Tancredo Neves, um político que eu acompanhei bastante, né? Joaquim Roriz, José Sarney, que ainda está aqui com a gente,
não é? E aí, assim, eu vejo essa figura em Laurez Moreira. Obrigado. Né? Então, assim, eu já agradeço o senhor de estar aqui batendo esse bate-bola com a gente aqui, não é? E deixo os microfones abertos para as considerações finais e fique à vontade. A rádio é sua e o Estado também. Eu quero agradecer a todos, a Rádio Gazeta, essa emissora que tem, sem dúvida alguma, é a líder de audiência aqui nessa bela cidade. Quero deixar meu abraço a todos, agradecer a oportunidade e dizer que acreditem no Estado de Tocantins, que eu não tenho dúvida que dentro do curto espaço de tempo, o Tocantins, sendo bem administrado, vai passar a ser uma das grandes, dos grandes centros econômicos desse país, que potencial para isso tem. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado, que nosso bom Deus continue te iluminando. Amém. Obrigado, vice-governador, estamos por aqui. Até breve, pessoal. Nove horas e 2 minutos. Bom dia, Walter. Bom dia, Antônio Reis. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que estão na nossa companhia, ouvindo aí. Estamos aqui, portanto, com a entrevista com a Kátia Chaves e nós iremos, então, saber informações relevantes, saber um pouco mais sobre ela e saber mais sobre essa pasta, essa Secretaria de Estado da Governadoria do Estado do Tocantins. Então, Antônio Reis, quais são as informações que nós temos aí a respeito, já informações preliminares, a respeito desta pasta e também da Kátia Chaves? Em primeiro, deixa eu reiniciar o programa aqui. Esse é o programa Rádio Livre. Hoje a gente está recebendo a secretária de Estado da Governadoria. Ela é a Kátia Chaves. Kátia Chaves, que tem um perfil técnico e político. Sua forma de trabalhar imprimiu uma marca humanizada à gestão, construindo pontes e mantendo diálogo ativo com os servidores da sede do Poder Executivo Estadual. Tocantinense de berço, importante essa parte aqui, né? Muito bem. Que é natural aqui da nossa vizinha cidade de Tocantinópolis. Kátia Chaves é empresária e administradora de empresas, já foi secretária de Assistência Social no município de Almas, atuou como assessora direta da primeira-dama, Karine Sotero. Enquanto assessora da primeira-dama, Kátia foi fundamental para a sua trajetória, tendo auxiliado na estruturação do gabinete e desenvolvimento de ações e projetos. Bom dia, Kátia. Bom dia, Antônio Reis. Bom dia a todos vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje participando desse programa de tamanha audiência. Kátia, só para situar aqui a nossa audiência, nos informa o que é exatamente a Secretaria de Governança do Estado do Tocantins. A Secretaria da Governadoria do Estado é uma secretaria que ela é ligada diretamente ao governador, ao governo do Estado, né? Sim. No caso, ao governador Wanderlei Barbosa. Nós costumamos dizer que é como se fosse uma secretaria mãe das outras pastas. Ela é que faz toda a parte de articulação política, né? Que é uma pasta que ela aproxima por exemplo, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, os poderes, né? Ao governo. Além disso, ela tem também toda uma questão técnica, né? Uma pasta extremamente administrativa que também tem esse viés político. Então, é uma pasta aí bem ligada diretamente ao governo do Estado. Essa pasta é Segov, né? Seria Isso. a antiga Secretaria de Governo nos anteriores? Isso. Tá. Ela é a antiga Secretaria de Governo, só que ela hoje ela é vista, a gente deu, como você acabou de falar, a gente Sim. deu um olhar mais humanizado para a pasta e ela hoje tem esse viés mais administrativo, né? Então, assim, tem a parte política, claro, tem toda essa ligação com os outros poderes, mas sem deixar de lado a parte administrativa que cuida do CPF do governador, né? Então, assim, é uma pasta realmente bastante administrativa. Muito bem. Pode seguir com a... Vamos então agora continuar, portanto, aí já com as nossas perguntas, né? Perguntas diretamente ligadas a você e ao mesmo tempo ligada à pasta. E eu já gostaria de estar perguntando à senhora o seguinte: a senhora tem atuado frente a uma das mais importantes pastas do governo Wanderlei Barbosa. Isso é fato. Então, fale para a gente como que a senhora recebeu esse convite
E como tem sido esse desafio? Por que não deixa de não ser um desafio, não é isso? Sim, muito boa essa pergunta. Eu já conheço o governador Wanderley Barbosa quando ele ainda não era governador, né? E ele já conhecia a minha forma de trabalhar. Eu já trabalhava com a primeira-dama Karine Sotero, na época ela não era primeira-dama também. Nós trabalhávamos juntas na Semar, atuamos em vários projetos sociais, projetos ali como Foco no Fogo, inclusive em alguns anos nós estivemos aqui fazendo esse trabalho de conscientização contra as queimadas. E ele sempre falava que ele gostava do meu perfil de administrar. Então, quando houve a oportunidade, ele me concedeu essa oportunidade, e não deixa de ser um desafio, e eu costumo falar que eu gosto de ser desafiada. É uma pasta que ela foi ocupada por grandes nomes da política, por ex-deputados estaduais, ex-prefeitos. Então, a primeira vez que ela é ocupada por uma pessoa... Eu conheci o Carlos Braga. Justamente. Lá, o Osíris Damaso, que foi deputado também, né? César Halum, Jairo Mariano, que foi prefeito de Pedro Afonso. Então, ela foi ocupada por políticos, né? Por pessoas do cenário político. E quando o governador me deu essa missão, veja bem, eu nunca tive um mandato político, né? Ele me deu pela minha forma de gerir. Eu era chefe de gabinete, nesse período em que eu fui como chefe de gabinete, ele gostou da minha forma de trabalhar, eu consegui trazer os nossos servidores para perto da gente. Então, a nossa gestão é uma gestão ligada direto aos servidores, é uma gestão onde a gente ouve os servidores, e a forma como a gente conduziu a chefia de gabinete fez com que o governador nos direcionasse nessa missão, e tem dado certo. Eu tenho olhado exatamente para o seu perfil, não é isso? Aí ele acreditou no perfil e disse assim, venha para cá e vamos... Isso, justamente. Secretária, o governo tem alcançado índices extremamente positivos. A seu ver, isso se deve à segurança que o governo vem passando perante a população? Com toda certeza. Nós temos aí um governador que ele tem mais de 76% de aprovação em sua gestão. Isso já vem durante todo o seu mandato, oscilando aí de 70% a 80% de aprovação na sua gestão. Nós podemos falar que nós temos hoje um governador que, além de técnico, ele também é um governador humano. Nós conseguimos sentir a proximidade dele com a nossa população, e isso é muito importante. Hoje, quando é feito, em todas as pesquisas que são feitas a nível nacional, a popularidade dele está sempre em alta, justamente por essa forma dele trabalhar a sua gestão de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais eficaz, e tendo contato direto com o cidadão tocantinense. Muito bem. E o Estado tem a ganhar com isso, né? Ou seja, ganhou bastante com isso, não é isso? Com toda certeza. As cidades mais distantes da própria capital, por exemplo, né? E através da sua pasta foi realizado, portanto, aí o Natal, o maior Natal já visto na Praça dos Girassóis. Nós temos noticiado. E daqui, mais ou menos, ou seja, 700 quilômetros, nós estamos de Palmas, nós ficamos sabendo disso, não é, Antônio? Não, eu estive lá. Esteve lá na ocasião divulgando, né? No Natal. Exatamente. Maravilha. E daqui nós estávamos divulgando tudo que estava acontecendo lá, né? Ou seja, o estado todo ficou sabendo, o mundo, né? E como que foi realizar esse grande evento, e terá novamente esse ano, só para as pessoas ficarem já com aquele gostinho de quero mais? Com toda certeza. Olha, mais uma missão que o governador nos deu. Foi a primeira vez que a governadoria, na verdade, a segunda vez que a governadoria faz o Natal, só que dessa magnitude foi a primeira vez. Foi um desafio também para a gente. Eu falo que, assim, desculpa os homens, mas nós mulheres, nós somos subestimadas em vários momentos da nossa vida, e esse foi um desafio onde algumas pessoas falavam que a gente não ia conseguir fazer esse Natal, e a gente conseguiu fazer um Natal, o maior Natal já visto na Praça dos Girassóis, uma praça que tem aí 571 mil metros quadrados, né? A maior praça administrativa da América Latina. Foi considerado o maior Natal da região norte do país. Então, assim, é algo que deixa a gente muito satisfeito, é algo muito gratificante para o nosso currículo. A gente sabe que esse Natal foi um Natal que gerou bastante a economia do Estado.
né? Então, assim, além de fomentando a economia, os hotéis, a rede hoteleira lotada, os restaurantes lotados. Então, assim, tem toda aquela parte da iluminação do Natal, da energia do Natal, mas tem também a questão da fomentação da economia, que é extremamente importante. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas toda a população ficou satisfeita, o governador também ficou satisfeito com o trabalho que a gente apresentou, e com certeza esse ano haverá novamente, o projeto para esse ano está mais bonito ainda, mais grandioso ainda. Antônio Reis, como disse Aristóteles, todos os seus seres humanos são seres políticos, natos, né? E dentro dessa possibilidade de sermos seres humanos políticos natos, você está dentro de uma pasta que não deixa de ser política, não está envolvendo projetos políticos, que seja de uma política social, política pública, enfim, partidária, né? Partidária. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a política partidária e da sua vocação. E quem vai fazer a pergunta é o Antônio Reis. É isso, eu estive agora recentemente na capital, e aí a gente entra aí no meio político, entre Assembleia, Palácio, e eu percebi que seu nome aparece como uma possível candidata a deputada estadual. Teremos aí uma força feminina disputando uma cadeira lá na Assembleia Legislativa. Olha, eu costumo dizer que na minha vida eu me preparo para tudo, né? E como você falou, você bem falou, o nosso nome tem sido bastante ventilado. A gente tem um serviço prestado na região sudeste, na região central. Eu sou filha daqui do Bico do Papagaio, filha de Tocantinópolis, minha família é daqui, minhas raízes são daqui. Eu tenho parentes em praticamente quase todas as cidades aí do Bico do Papagaio, né? Tem lugares que eu frequento que quando eu falo, eu sempre pergunto de quem que eu sou filha. Seu pai já me ajudou com essa demanda, sua mãe dessa forma. Então, assim, a gente tem as nossas raízes fincadas aqui no Bico do Papagaio, né? Mais precisamente ali em Tocantinópolis. E hoje o cenário político do Bico do Papagaio, a gente sente que está, digamos assim, aberto, né? Nós temos aí nomes de grandes deputados que sairão de estadual para federal, outros nomes cogitados para governo do estado do Tocantins. Senado né? também, né? Justamente. Pode surgir também. Teve outras situações de deputados daqui da região que viraram prefeitos também aqui na região, né? Então isso de uma certa forma dá essa abertura para que outros nomes venham a ser ventilados. Eu recebo com muito carinho essa possibilidade, né? Como pré-candidata a deputada estadual, significa que o nosso trabalho está sendo reconhecido. E eu falo que eu sou uma soldada do governador Wanderley Barbosa, né? Se ele achar que eu somo no projeto político do grupo, ele pode contar comigo. Eu estou aqui para somar realmente de fato. E eu vejo assim que existe uma necessidade de nós mulheres fazermos mais parte da política. Nós temos aí, né? Nós temos aí 30% é direito nosso ocupar, né? Até mais, mas eu falo assim, no mínimo 30% do espaço político tanto na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, na Câmara de Vereadores, né, como prefeitos, enfim. E a gente não consegue alcançar esse índice. Pra você ter noção, né, se fosse algo que a gente tivesse que realmente ocupar os 30% das cadeiras da Assembleia, nós teríamos que ter aí pelo menos 7 cadeiras. Nós temos 3. Hoje tem 3 deputadas que atuam à frente da Assembleia Legislativa, né? Mas poderia ser mais. Então, eu coloco, se for da vontade de Deus, da vontade do governador, se eu somar no projeto, eu acredito que tem tudo aí para dar certo, né? E espero poder contribuir com a população tocantinense, especialmente a região do Bico do Papagaio, como eu falei, que é a minha região, é de onde eu vim, onde eu nasci. A gente tem também serviço prestado aqui na região. A gente já faz um trabalho social muito bacana. A gente tem essa questão do nosso trabalho em prol da força feminina. Então, se for da vontade de Deus, o nome está preparado. É uma coisa interessante que eu costumo até dizer sobre política. Eu acho que você, enquanto pretensos, né, que a gente tem os projetos, os sonhos a gente tem que entrar, porque o nosso país, o nosso estado está precisando muito dessa renovação, principalmente quando se trata de mulheres. Realmente, eu acho que essa Assembleia é uma das mais representadas com mulheres hoje, não? Tem 4, já houve outros tempos que tinha bem menos no Tocantins. Isso, a tendência é cada vez mais aumentar o índice de mulheres na política. Eu até gosto de fazer essa reflexão, porque se a gente observar
é mais ou menos em torno de 50,53 aí por cento de votos femininos válidos, né? Então você imagina, isso equivale mais ou menos a 590 mil votos femininos. E Só a no gente Tocantins, só no né? Tocantins. Só Então no assim, a gente Tocantins. poderia ter um espaço muito maior na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, representando realmente a força da mulher. E quando eu falo isso, não é desmerecendo os homens, pelo contrário. Eu, por exemplo, fico super satisfeita, super feliz quando eu vejo um homem defender a bandeira feminina. Sim. Esses dias tinha um deputado, ele falando, olha, eu fico feliz quando eu escuto a mulher tendo voz, ele defendendo realmente a força da mulher, e que isso não fique só nos palanques, né? Que realmente, de fato, a gente tenha espaço. Por que eu falo isso? A gente passa por todos os dias por provações, por situações em que a gente é menosprezada, a gente é testada, a nossa competência é testada. Agora mesmo eu anunciei a minha gravidez, eu estou grávida, né, de 3 meses, e uma pessoa falou assim, e agora ela não é mais candidata porque ela está grávida, né? Então veio de uma voz masculina. E não veio de uma voz feminina porque toda mulher sabe a força que uma mulher tem, principalmente na gestação. Você entendeu? Então, assim, o que me impede de ser candidata pelo fato de estar grávida? Pelo contrário, meu filho vai me dar muito mais força ainda, né? Então, assim, então às vezes a gente está sempre lutando para mostrar que a gente é competente, a gente está sempre lutando para... Se eu tô lá nessa pasta, é porque é amiga do governador. Sim, eu sou amiga do governador, mas ele tem vários amigos, ele me colocou lá por competência, né? Não é candidato porque está grávida. Não, o que me impede? Gravidez não é doença. Pelo contrário, eu estou gerando uma vida, né? Então, assim, por conta disso, assim, a gente tem que quebrar esses paradigmas, quebrar essa barreira. A gente sabe, por exemplo, em várias situações em que, se é uma situação assim, de um cargo inferior, eu falo assim, não é nenhum cargo inferior, mas algo que não é tão disputado. Vamos falar de uma função de recepcionista, de funcionária do lar. Você não vê as pessoas competindo, os homens competindo. Mas quando é um assunto de uma cadeira na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e ela não vai dar conta, e ela não tem espaço. E, na verdade, não é isso. A gente não quer tomar o espaço de nenhum homem. A gente só quer ocupar aquele espaço que é de direito nosso. A gente está aqui para somar, na verdade, né? É isso aí. Barreto, mais alguma pergunta? Somente pedir que a nossa entrevistada de hoje, se não tiver mais alguma colocação, se você tiver, você pode ficar à vontade. Além das nossas perguntas que a gente fez aqui, de repente você tem mais alguma colocação a fazer, né? Aí você pode ficar à vontade nesse momento. Na verdade, eu quero só agradecer esse espaço de vocês. É um prazer muito grande estar aqui hoje falando com o povo de Augustinópolis e região. Como eu falei, nós aqui do Bico do Papagaio, a gente precisa ter realmente esse espaço, é super válido. Quero deixar aqui aberto a vocês o meu gabinete, nós ali da Governadoria do Estado de Tocantins, eu falo que a gente trabalha a 4 mãos mesmo, assim, com todos os nossos servidores ali. É um gabinete que é aberto para a nossa população. O Antônio Reis esteve lá no nosso gabinete, faço o convite para todos vocês que quiserem estar lá, conhecendo o nosso trabalho, participando das nossas ações à frente do governo do Estado do Tocantins, estejam sempre convidados, tá? É um gabinete que é aberto, como eu falei, para a nossa população. Deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a toda a população aqui do Bico do Papagaio e me colocar mais uma vez à disposição de cada um de vocês. Muito bem. Agradecer também, né, Barreto, a presença dela, principalmente por hoje, né, Sexta-feira da Paixão, se disponibilizou para vir aqui. A gente já vinha falando sobre isso há alguns dias. E assim, a nossa rádio, a nossa rede está aberta. Ainda falta muito tempo para a gente começar a mexer na tal da política, mas quando a senhora quiser voltar aqui, conte sempre com a gente. Com toda certeza. Faço questão de vir novamente, viu? De vir fazer essa visita. E é como você falou, ainda tem um tempinho para a política, daqui para lá já serão outras perguntas direcionadas realmente ao assunto realmente político. Né? Por hora eu fico feliz de vocês estarem aqui divulgando o meu trabalho como secretária. É importante para a gente, até para conhecer o trabalho que a governadoria executa à frente do Estado do Tocantins e nos colocar, como eu falei, à disposição sempre de todos vocês. Muito obrigada mesmo por esse espaço. Que é importante essa vinda aqui, o seguinte, quando a gente fala de governo estadual, municipal, o que vem em mente? Saúde e educação, né? Mas as duas pastas principais. Então tem muita coisa que o povo
não conhece que é o que faz a máquina funcionar. Olha, e é bom até você falar isso, porque o que acontece? Hoje eu escuto muitas mensagens de pessoas que falam o seguinte: eu não conhecia o trabalho que a governadoria executava. Sim. Hoje, depois que você virou secretário, isso ganhou uma projeção maior. Eu escuto também de outras mulheres, eu recebo muitas mensagens falando o seguinte: Kátia, o trabalho que você vem fazendo tem me inspirado bastante. Eu gosto de ouvir você falar, de ver o trabalho que você realiza. Eu costumo até falar, teve agora o evento das mulheres que a primeira-dama organizou, que foi um evento, esse evento foi o primeiro evento de lideranças femininas políticas no Estado, né, que ganhou uma proporção gigantesca, e a gente ouvia muito as mulheres falando sobre isso, que se inspiravam muito na gente. Eu até falei, na verdade, nós que nos inspiramos em vocês, a gente se inspira nas nossas artesãs, nas nossas indígenas, nas nossas quebradeiras de coco, né, que a gente sabe que a região tem essa força. Eu falo, minha mãe foi quebradeira de coco muitos anos, então é uma força que eu tenho dentro da minha própria casa. Então nós estamos aí realmente para inspirar outras mulheres, para fortalecer outras mulheres e, claro, de um modo geral, toda a população tocantinense, né? Para que possam conhecer o nosso trabalho e fazer parte dele, porque nós estamos lá porque o povo colocou, né? Com certeza. O patrão é o povo, né? Isso. Sempre é bom político ter essa consciência. O patrão é o povo. Isso. A gente está lá para servir. Tá, muito obrigado mais uma vez, Kátia. E, como eu já disse, a qualquer momento que você queira retornar aqui para outras conversas ou essas conversas, estaremos sempre abertos. Conversamos, portanto, com a Kátia Chaves, secretária de Estado da Governadoria do Estado do Tocantins. A todos o nosso muito obrigado pela audiência. O link já vai ficar disponibilizado, né? Já está disponibilizado nas nossas redes sociais, onde você pode acompanhar depois, rever a nossa entrevista, divulgar essa fala, né, para os seus amigos, enfim. O nosso muito obrigado e a todos, ótimo dia, ótimo feriado, ótima Páscoa para todos e até breve. Encerrou. Gente, obrigada, viu? Espero que tenham gostado.